Mudam as regras do Minha Casa Minha Vida e aumenta o valor do crédito. E você vai ver também. Leis que envolvem as criptomoedas começam a valer hoje no país. Inverno climático entra no calendário e os cuidados com o coração devem ser redobrados. A LESC continua o debate sobre a universidade gratuita. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, 1h da tarde, mais 16 minutos. Esse é o Informe Região já em clima de inverno, porque hoje, agora há pouquinho, 15 para o meio-dia, no hemisfério sul, o inverno chegou de vez, o inverno no calendário para o pessoal aí se atualizar. Hoje, inclusive, é o dia mais curto do ano, com um tempo de iluminação ou luminosidade mais curto, atingindo aqui o hemisfério. Portanto, se ali por volta das 4h30, 5 horas da tarde já tiver bem mais escuro, não estranhe não, é porque é normal, é o famoso solstício do inverno que deixa o dia mais curto e por isso também hoje está bem mais friozinho, mas a temperatura informa também que mesmo com essa chegada climática do inverno, a partir do final de semana as temperaturas começam a amanhecer com os dias mais quentinhos, por volta dos 15 graus, mas a previsão de chuva ainda para o final dessa noite e amanhã, na quinta e também na sexta-feira. Então ainda vai estar o clima gostoso para quem, gosta dessas temperaturas mais baixas, mas é bom já deixar o guarda-chuva aí junto, a capa, a galoche, enfim, para não ser pego de surpresa. O conselho que administra o FGTS decidiu aumentar o valor máximo dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em reunião nesta terça, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decidiu aumentar o benefício para habitação popular do Minha Casa Minha Vida, reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda e ainda corrigir o valor do imóvel que pode ser financiado com as regras do programa. O subsídio é a parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o auxílio do governo pode chegar a 95% do valor do imóvel. A ajuda vai atender famílias de baixa renda nas faixas 1, com renda mensal de até R$ 2.640 e faixa 2, de até R$ 4.400. O valor passou de R$ 47.500 para até R$ 55.000. A taxa de juros cobrada para famílias com renda mensal de até R$ 2.000 passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25% ao ano para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa 3 para as famílias com renda de até R$ 8.000 passou de R$ 264.000 para até R$ 350.000. Esse valor vale para todo o país. O teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida ficou entre R$ 190.000 e R$ 264.000, de acordo com a localização do imóvel. O governo do presidente Lula separou R$ 9,5 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida neste ano. A meta é atender 2 milhões de famílias até 2026, considerando todas as faixas de renda. O inverno começou hoje, uma estação que sempre traz um alerta importante. Nessa época aumenta o risco de infarte. Por isso, os médicos recomendam que as pessoas reforcem os cuidados com o coração nesse período. O número de infartos cresce em média 30% no inverno em relação a outras estações do ano, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, com base em dados de pesquisas feitas em vários países do mundo. Eu conversei com um especialista que explica por que isso acontece e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe.
Isso ocorre devido a uma adaptação do corpo humano ao frio. Por causa do frio, na tentativa de diminuir a perda de calor, o corpo faz algumas adaptações, entre elas a vasoconstrição. Então ela faz com que os vasos ficam mais constrictos e com isso diminuam o aporte de oxigênio e sangue para órgãos vitais, entre eles cérebro, coração e etc. Além disso, essa vasoconstrição propicia um aumento da pressão arterial, que também é uma outra causa importante de infarto nessa população. Como podemos prevenir os infartos durante o inverno? É super importante durante a temporada de inverno e também de baixas temperaturas que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é manter uma hidratação adequada. A hidratação pode diminuir a questão da vasoconstrição e com isso diminuir a chance de outros eventos cardiovasculares. Além disso, não parar a prática de exercício. É importante que se mantenha a prática de atividade física e não se tornando sedentário por causa do frio, porque isso ajuda não só o coração, como também os vasos sanguíneos a fazerem a vasodilatação e diminuir o risco de infarto. E por fim, fazer um controle dos fatores de risco. Então não aumentar o tabagismo, parar de fumar, não aumentar o consumo de álcool no inverno, continuar realizando atividades físicas e principalmente fazer o controle da hipertensão e do diabetes. É isso aí, é muito importante falar de prevenção porque o infarto é a maior causa de morte no Brasil. São cerca de 400 mil casos por ano, com um óbito a cada 7 casos. Os dados são do Ministério da Saúde. O marco legal dos criptoativos, sancionado em dezembro de 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, começou a valer, na verdade, ontem, na terça-feira. Entre os principais pontos, o texto inclui no Código Penal a punição contra fraudes e define regras para também as encharges, casas de negócios de criptomoedas. Criptoativos são valores de vários instrumentos, como moedas armazenados em sistemas de computador. É tudo digital. A mais conhecida é a Bitcoin, que pela cotação desta terça-feira vale R$128 mil. Quem aplica pode comprar apenas uma parte da moeda. O que ficou diferente é que o mercado será regulamentado e vigiado para evitar casos como o do ex-jogador do Palmeiras, Gustavo Scarpa, que perdeu R$6.300.000 ao fazer uma aplicação em uma criptomoeda. O ex-jogador William Bigode disse que era lucro certo, e foi, mas para a operadora, que ficou com tudo. Agora, as casas responsáveis pelos negócios terão que ser certificadas pelo Banco Central, e casos como esse vão ser enquadrados no artigo 171 do Código Penal, que pune os estelionatos com penas de 4 a 8 anos de prisão, além de multa. O medo de cair em golpes mexeu com o mercado de criptomoedas no ano passado, que chegou em dezembro com 5% a menos de valores aplicados em relação a 2021. Os prestadores de serviços já em atividade terão que se adaptar às determinações que serão feitas pelo Banco Central. O sistema, que é monitorado por uma rede mundial de computadores, é seguro e nunca foi hackeado, o que significa que as trapaças não têm nada a ver com o mecanismo digital. São os falsos operadores que inventam aplicações. Agora, com o novo marco, o Banco Central vai dar garantia aos investidores, assim como acontece no sistema bancário. A seguir, voltou a ser obrigatório o exame toxicológico para motoristas profissionais. Meus irmãos, não tenha medo do amanhã. A Bíblia fala em relação à mulher virtuosa que ela ri do futuro. A mulher de Deus virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe que Deus está cuidando Deus está cuidando de tudo, ela está em paz. Busque a Deus, coloque tua vida na presença dEle. Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. Ele cuida, pessoal, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando da gente até quando nós estamos dormindo. Imagina, você está dormindo e Deus está ali,
de olho em você. Amém, gente? Deus está ali cuidando de você. E não está só assim, não. Ele já está preparando tudo para você. Já está trabalhando, preparando coisa para a tua vida. Senhor Deus, eu estou na tua presença. Eu vou plantar, eu quero fazer a minha parte. E Ele vai honrar. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Olá, amigos de Criciúma! Eu sou o pastor Luiz Lopes e faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares. E estou passando por aqui para trazer um convite especial a você, morador aqui do Rio Maina. A nossa Igreja da Graça, ela está localizada na Avenida dos Imigrantes, número 1110, bem próximo aqui ao Cartório da Paz. E temos cultos à semana, começando quarta-feira da Sagrada Família, 9 horas, 15 horas, 19 horas e 30 minutos para abençoar a sua vida. Já na sexta-feira é aquele culto forte de libertação para expulsar todo o mal da vida. Também 9, 15, 19 horas e 30 minutos. E já o domingo é aquele dia especial, aquele dia que vamos buscar a presença do nosso Deus, começando às 8 horas da manhã, como também às 19 horas. Eu, pastor Luiz Lopes e toda a equipe de fé de obreiros, aguardamos você aqui. Olha, eu vou deixar o meu número do WhatsApp, talvez ali para fazer um pedido de oração, 47 99678 1841. Vou repetir, 47 99678 1841. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E sobre o caso de Cambé, no Paraná, o autor dos disparos, que foi preso logo em seguida do ato, foi encontrado morto na cela na noite de terça para quarta-feira. Ele vitimou fatalmente 2 jovens ao abrir fogo na secretaria da sua antiga escola, a professora Helena Coloide. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o Departamento Penitenciário já adotou procedimentos para apurar o caso. Portanto, os 2 jovens tiveram o sepultamento realizado na tarde de ontem, né? O menino que acabou falecendo na madrugada e a moça de 16 anos também já havia sido sepultada. E hoje foi encontrado, nessa madrugada, foi encontrado morto o autor dos disparos. Um estudo inédito mostra a relação entre o consumo diário de suplementos com as lembranças. Apesar do benefício, os especialistas encaram o trabalho com cautela e afirmam ser insuficiente para alterar a prática clínica. Uma esperança, principalmente para os idosos, está surgindo para combater a perda cognitiva progressiva ao longo do tempo. Uma pesquisa realizada pelas universidades de Harvard e Columbia, publicada em uma revista científica norte-americana, aponta que tomar um suplemento multivitamínico diário pode melhorar a memória das pessoas com mais de 60 anos. Segundo os cientistas, a reversão foi equivalente a um declínio de aproximadamente 3 anos. O novo trabalho recebeu financiamento de órgãos de saúde dos Estados Unidos e de fabricantes de suplementos, o que gera preocupação no neurocirurgião e neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima. Até que ponto esses trabalhos, ou esse trabalho, foi influenciado de uma forma comercial? Esses multivitamínicos foram fornecidos para esse trabalho. A minha crítica é essa. Tem comprovação científica que os fatos vão mostrar ao decorrer do tempo, ou é uma pressão de marketing
para todos nós médicos e, eventualmente, para a população. Entre as principais conclusões, o estudo também encontrou um benefício mais significativo para idosos com doenças cardiovasculares. A comprovação maior é que esses multivitamínicos melhoram bastante aqueles pacientes que têm doenças cardiológicas. Antes de melhorar o cérebro, melhora as doenças do coração. Isso é o que foi visto. Diminui colesterol, diminui a hipertensão, melhora o diabetes. Então, se você melhorar tudo isso, que é a primeira melhora que a gente vê nos pacientes, e, consequentemente, a melhora cerebral, no caso, a memória. Mas será que apenas os idosos obtêm benefícios com o uso diário de multivitamínicos? E quais são as substâncias que mais precisam de reposição no organismo? Eu conversei com uma nutricionista que esclareceu essa e outras dúvidas sobre o uso contínuo de suplementos alimentares. Além da linha voltada para o público sênior, que ajuda tanto a auxiliar no fortalecimento dos ossos, imunidades, o público em geral serve também para imunidade, cansaço, disposição, para memória, prevenção de doenças futuras também. Geralmente são acima de 19 anos. Porém, existe a linha Kids, que dependendo tem para a idade a partir de 4 anos, 2 anos. É sempre bom conversar com o médico, porque pessoas com doenças renais, tiverem algum problema, alguma alergia, alguma vitamina, é sempre bom conversar com o médico. No geral, não tem problema sobre isso. Existem vitaminas tanto para cansaço, existem várias linhas voltadas, tanto para memória, concentração. Existe o ômega, que ele tem o DHA, que é um componente que ajuda na concentração, memória, a colina, o magnésio, que ajuda também na prevenção do mal de Alzheimer. Existem muitas vitaminas que são focadas para cada tipo de doença. Mas o conselho que fica é o seguinte: alimente-se bem e tenha uma vida saudável para chegar o mais longe possível com suas lembranças intactas. Quando eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, eu não vou precisar de vitaminas. Agora, se é um paciente idoso, ele não cozinha, ele pode ter carência dos elementos essenciais da dieta, mais as vitaminas. E aí inclui todas as vitaminas, principalmente aquelas do complexo B, a B12 e a B9, que é o ácido fólico, que são importantes lá para a memória. Ou seja, naquele processamento, na liberação de que nós chamamos neurotransmissores, que facilitam as sinapses, que facilitam a conexão entre os neurônios. O ideal é ter uma alimentação balanceada, atividade física, sono reparador, né? E outros fatores, tá? A interação social é que vai evitar um declínio da cognição, um declínio da memória no decorrer dos anos. E voltou a ser obrigatório o exame toxicológico para motoristas profissionais. O exame e o texto foram sancionados com vetos pelo presidente Lula e publicados já no Diário Oficial. A medida entrará em vigor no dia 1º de julho. Para motoristas das carteiras de habilitação das categorias C, D e E, ou seja, condutores que têm permissão para dirigir caminhões e ônibus. Outra mudança na lei transfere para os órgãos de trânsito municipais a responsabilidade de fiscalização de infrações relacionadas ao estacionamento proibido, parada proibida, excesso de velocidade, veículo transitando de forma inadequada, falta de sinalização de qualquer obstáculo na via, guinchar veículos abandonados ou acidentados para o depósito, autorização para obras ou eventos em vias públicas. Apesar da sanção da lei, alguns trechos do texto aprovado pelo Congresso foram vetados pelo presidente Lula, como a multa para os motoristas que perderem o prazo para fazer o exame e deixarem passar 30 dias da data limite. De acordo com o governo federal, a penalização prevista no texto para quem não fizer o exame no prazo é desproporcional, mesmo que ele tenha dirigido no período veículos das categorias que exijam o exame. Apesar do veto, está mantida a obrigatoriedade do exame e a multa para quem não realizar o procedimento em um curto período após o vencimento, além da suspensão do direito de dirigir em caso de repetir a infração dentro de 1 ano.
Outro trecho vetado foi o que proibia o motorista de dirigir qualquer veículo em caso de resultado positivo no exame toxicológico, até que houvesse resultado negativo em um outro exame. Esse texto foi classificado como inconstitucional e desproporcional pelo governo federal, que considerou que o impedimento de dirigir deve ser somente aplicado às categorias de habilitação, às quais o exame é exigido. Quem fica muito tempo com o celular na mão pode estar adquirindo nomofobia. O uso impulsivo do aparelho costuma causar problemas de saúde. Com o avanço tecnológico, passar um dia inteiro sem o smartphone é um grande sacrifício para a maioria das pessoas. Afinal, esse aparelho é bastante usado para atividades profissionais e interações com amigos e familiares. Mas atenção com a quantidade de horas que você o utiliza. Muitos devem desconhecer o significado de nomofobia, mesmo convivendo com ela diariamente. Essa palavra significa o medo irracional de ficar sem o seu celular ou ser impedido de usá-lo por algum motivo, como ausência de conexão à internet ou bateria fraca. Embora possa parecer inofensivo, ele apresenta implicações reais para a sociedade, como os acidentes de trânsito e a falta de diálogo entre pais e filhos. Dados mais recentes de 2022 da empresa State of Mobile apontam que o Brasil lidera os países onde as pessoas mais usam seus aparelhos, em média 5 horas e meia diárias. O número representa um aumento de 30% em relação a 2019. O uso excessivo do celular, causado pela nomofobia, traz efeitos negativos para a saúde, como insônia e a ansiedade. Segundo estudo da Universidade do Missouri, a ausência do celular provoca ansiedade e angústia, o que pode ser notado por meio do aumento considerável dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea. Além disso, acessar os smartphones para ler notícias e mensagens momentos antes de dormir prejudica o sono e causa a temida insônia, principalmente quando o conteúdo provoca irritação. Para evitar esse problema, é melhor deixar o aparelho em um outro cômodo. Mas para retirar o celular do dependente não é a melhor solução. Após tomar consciência do problema e das dores que ele desencadeia, é preciso fazer um trabalho longo e gradual de cura. Para evitar a nomofobia, há várias alternativas para não ficar refém desse problema. Uma delas é fazer diversas atividades, como praticar esportes e caminhar. Também é importante equilibrar o tempo entre o smartphone e as interações sociais. É importante reconhecer que celulares, tablets e as novas tecnologias facilitam nossas vidas e nos permitem trabalhar com mais eficiência. Mas devemos utilizar os recursos eletrônicos com bom senso para não afetar a nossa qualidade de vida. Pois é, todos nós, né? A seguir, continua na tramitação da LESC, o projeto da Universidade Comunitária. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está escrito lá em Salmos 119, versículo 11. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Meus amados, minha amada, meu amado, né? Quando eu falo meus amados, são homens, são mulheres que estão me assistindo. Guardar a palavra é você se separar. Guardar a palavra quer dizer, agora guardei a palavra, jamais vou pecar. Não, nós vamos falhar, às vezes vamos pecar, mas aquela palavra ela vem através do Espírito Santo nos lembrando aonde nós caímos, para que nós possamos falar com o nosso Deus. E assim,
o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando. Como? Através da palavra de Deus. Aqui são palavras do salmista Davi, um homem que errou, um homem que pecou, um homem que falhou, mas quando ele caiu, ele se viu ali em desespero, ele se viu ali mais profundo da alma dele, contanto que ele fala: Senhor, não me apartes da tua presença. E assim também somos nós, meus amigos, né? Nós temos que guardar essa palavra no nosso coração, prosseguir em frente, e se cairmos, nós temos um Deus que nos perdoa. Amém? Então esteja a palavra no teu coração sempre guardada e que você venha se lembrar dela. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. A revista Graça, nós temos publicado ela por mais de 20 anos e tem sido uma bênção no Brasil e em todos os lugares onde ela chega. Ela é a revista do Show da Fé. Agora ela está no formato digital. É o mesmo conteúdo da versão impressa. Agora basta só um clique. O endereço é revistashowdafé.com.br. É um canal de informação para edificação da sua vida. Olá, povo abençoado, Pastor Márcio com mais uma super indicação da nossa juventude, diretamente aqui do Shopping do Povo de Deus. Esse CD especial do nosso amigo Ronaldo André. Eu creio que você será edificado através das canções. São 12 faixas inspiradas pelo Senhor Jesus e eu creio que não só você, mas toda a tua casa será edificada para a glória de Deus, tá bom? Esse CD com outros CDs aqui, DVDs também, você gosta de louvar e adorar o Senhor, você encontra aqui no Shopping do Povo de Deus, na Avenida São João 815, aqui no centro de São Paulo, na República. Tem uma equipe aí preparada para te atender. Corra lá e entre em contato com um desses telefones. O site está aparecendo na sua tela. E eu creio que além dessas canções, existem outras que vão edificar a sua fé para a glória de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário. Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. A Caixa anunciou nesta terça-feira que suspendeu a cobrança do Pix para a pessoa jurídica. A taxa começaria a valer já na segunda-feira, no dia 19. E, segundo o Banco Público, é praticada por quase todas as instituições financeiras. A suspensão veio depois do pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e conforme divulgou mais cedo também o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo o ministro, a decisão tem que ser discutida na próxima semana ainda, após o retorno do presidente na sua viagem oficial
à Europa. Portanto, o PIX que estaria sendo taxado mais para a pessoa jurídica, que já acontece em outros bancos, assim outras instituições financeiras, tanto bancos quanto cooperativas de crédito que cobram o PIX para a pessoa jurídica, para o CNPJ. A Caixa ia começar a fazer isso na última segunda-feira, mas fez, segundo a nota informou, o recuo dessa cobrança até uma nova reunião, uma nova negociação na próxima semana. E continua na Câmara dos Deputados do Estado a tramitação do projeto Universidade Gratuita, na Alesc. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 20 de junho, os deputados Maurício Scodilarch, Sargento Lima e Gerry Consoli utilizaram a tribuna da Assembleia Legislativa para defender a tramitação do projeto de lei de origem do governo do Estado que cria o programa Universidade Gratuita. O objetivo do PL é oferecer vagas para cursos de graduação nas universidades comunitárias da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF. A ideia é que até o ano de 2026 o programa beneficie cerca de 75 mil estudantes com investimentos que ultrapassam R$1 bilhão. Será um projeto revolucionário, vai atender toda a população e vai permitir que muitos alunos façam o curso que desejam. Não somente deputado PADP, deputado Marco da Rosa, o curso que podem pagar. É um projeto que vai proporcionar ao Estado de Santa Catarina o status, num futuro muito breve, de um Estado que vai ter a melhor mão de obra qualificada do país. Isso tem que se deixar muito claro. A melhor mão de obra qualificada do país. A devolução disto para o Estado, nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos medir ou mensurar a magnitude, porque nós podemos estar abrindo as portas aí para um futuro gênio, para algo que possa fazer algo de revelador, algo surpreendente, algo que realmente arremesse o nome do Estado de Santa Catarina para onde é o seu lugar de direito, que é o destaque. O que realmente nós, deputados, aqueles com quem eu tenho conversado, queremos dizer a vocês, estudante, é que nós temos uma pergunta verdadeira também para vocês, né? O que é que vocês, estudante, pode fazer por nós no futuro? O que é que vocês vão nos devolver enquanto sociedade, enquanto cidadãos catarinenses? A mobilização é um dos principais gestos da sociedade para buscar resolver as situações e os problemas, né? Eu quero lhes dizer que qualquer que seja a decisão desta casa, que ela lhes dê condições de ter um ensino de qualidade e que vocês consigam nos devolver em resultado que melhore e que transforme a vida das pessoas, né? E antes de encerrar nosso programa, atenção, a Assembleia dos Trabalhadores da Enfermagem estão acontecendo agora, né, hoje, desde as 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, em várias localidades aqui do estado. Tudo isso pode aprovar a greve dos profissionais pela falta de pagamento do piso da enfermagem previsto para o mês de junho. Elas estão acontecendo, como eu disse, na sede do Sindsaúde aqui de Criciúma e devem terminar no final do dia. Na subsede do sindicato, em Araranguá, a reunião começou agora por volta da 1h. Em todo o país, os sindicatos estão convocando os trabalhadores para definirem as ações diante do não pagamento do piso. Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde, o Sindsaúde aqui de Criciúma e região, o Kleber Ricardo da Silva Cândido, outros estão entrando nesse sistema e seguem aí dificultando o pagamento dos direitos desses trabalhadores da enfermagem. Portanto, hoje no país tem um piso nacional para esses trabalhadores, para a enfermagem. Alguns estabelecimentos públicos e privados ainda não estão condizendo com esse pagamento e por isso hoje essas assembleias acontecem até as 7 horas da noite em toda a região para determinar se haverá ou não greve da categoria. A gente vai ampliar essas informações amanhã aqui para você. E com essa informação a gente encerra o Informe Região
desta quarta-feira, começo de inverno. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Amanhã eu volto com mais informações, mas antes também tem Boletim Primavera, tem daqui a pouquinho às 2h também o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e a Hora da Graça de Deus também encerrando a nossa programação. Gente, uma boa tarde. Lembre-se, guarda-chuva na bolsa, porque final de noite pode vir pancadas de chuva, cuidado. E a gente se vê amanhã. Tchau!